Olá, professora. Vim aqui trazer para vocês uma aula demonstrativa de como é a nossa apostila da parte específica. Vamos trabalhar aqui um dos autores da disciplina de ciências, ok? Nós iremos falar, então, um pouquinho sobre Sanceron. Sanceron. Não sei como pronuncia, mas enfim, isso não vem ao caso. Vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. É uma aula rápida, dinâmica, como eu falei para vocês desde o princípio. O material que é da parte específica, ele é bem sintetizado, bem simples, de fácil compreensão. Então, somente com a leitura do material, você consegue, de fato, fazer, então, toda a interpretação das principais ideias dos autores, e sem problema em se preocupar em ler textos gigantes, sem compreender a visão, o ponto principal relacionado a esse autor, ok? Quem nunca, né? Quem nunca já se viu comprando diversas apostilas com uns textos gigantes que no final das contas você nem acabava nem lendo, né? Na verdade. Malemar fazia um exercício ou outro. Vou compartilhar a tela inteira e vamos lá falar sobre Ciceron, Lucilena Ciceron, que ela vai trazer então no seu artigo. Não está compartilhando, né? Novamente. Calma aí. Coisas que acontecem. Não está compartilhando. I'm so sorry. Eu apertei em cancelar. Agora sim. Voltando então, nós iremos falar da Lucilena Ciceron, que ela vai trazer sobre o ensino de ciências. Vou ler aqui, perdão. Ciceron, ela traz sobre ensino de ciências, investigação e o nosso papel na sociedade. Ciência e educação. Bauru. Exatamente esse artigo da Ciceron que cai no nosso edital. Então, vamos lá. Ela traz, então, sobre o ensino da ciência, no qual o papel fundamental é de formar os nossos estudantes, cidadãos críticos, conscientes e capazes de compreender o mundo ao seu redor. Ela traz muito sobre o ensino da ciência por investigação, trazendo o estudante como protagonista principal no próprio ensino, no seu próprio processo de ensino-aprendizagem. E também enfatiza muito a questão do ensino científico, né, a importância de se ensinar cientificamente o estudante. Então, ao proporcionar uma compreensão aprofundada dos fenômenos naturais, dos avanços científicos e tecnológicos, o ensino de ciências contribui para o desenvolvimento intelectual, a curiosidade e o pensamento analítico dos estudantes. E é justamente essa abordagem que traz o nosso documento aqui da Ciceron. Então, qual o papel do professor na promoção da investigação científica? Bom, a nossa autora, ela traz que é despertar a curiosidade, a orientação metodológica e um incentivo à autonomia. O que é o despertar a curiosidade? É justamente o professor ter como papel principal como o instigador, né? O instigador para que as crianças, os adolescentes, se tornem curiosos em relação à ciência. Então, nós precisamos de incentivar e questionar o mundo ao seu redor e buscar respostas por meio da investigação científica. Ao promover uma atmosfera de questionamento e exploração, nós, docentes, nós inspiramos os estudantes e acaba envolvendo eles, então, ativamente no seu processo. Então, a curiosidade é algo que já vem do estudante, vem da criança, vem do adolescente. O professor tem que despertar essa curiosidade. Então, nós, como professores de ciências, nós precisamos de trazer toda essa atmosfera
de curiosidade, essa atmosfera do novo, do descobrimento, para que os estudantes tornem-se, então, a partir daí, investigadores da ciência. Orientação metodológica. Além de despertar a curiosidade, nós, professores, assim como o nosso papel, também deve guiar os alunos na aplicação de métodos científicos, ensinando-lhes a formular hipóteses, planejar experimentos, coletar e analisar dados e chegar às conclusões fundamentadas. E essas orientações metodológicas é essencial para o desenvolvimento de habilidades investigativas. Então, nós seremos não só os investigadores, como os orientadores, para que esses alunos e esses estudantes consigam, de fato, construir ali uma linha de raciocínio no qual ele torne-se protagonista do início, no meio e no fim. Em relação a incentivo à autonomia, à medida que os alunos adquirem confiança e habilidade, nós, professores, devemos encorajá-los a se tornarem cada vez mais autônomos em suas investigações. Isso permite que eles desenvolvam a capacidade de pensar criticamente, tomar decisões e resolver problemas de forma independente. Aí eu sempre lembro das aulas que são muito faladas, né? A gente está aqui explicando. Tá, papel, professora, eu só estou depositando o conhecimento para esse estudante, mas não é assim que deve ser. Eu tenho que ser a professora que vá despertar a curiosidade. Alguém aqui já ouviu falar que o hidrogênio pega fogo? Não, professora. Olha, eu vou mostrar para vocês uma atividade onde o hidrogênio pega fogo. Aqui você despertou a curiosidade, mas será que hidrogênio pega fogo mesmo? É o mesmo hidrogênio da água? A partir daí, você pode construir uma metodologia, tá? Aqui eu só estou trazendo para a gente, para ficar um pouco mais claro, mais lúcido, para na hora da prova, quando vocês se depararem com questões relacionadas ao papel do professor, você sempre se colocará no papel de alavanca. Lembra do trampolim que eu falei na aula anterior? Então, nós somos o trampolim. O aluno já vem com conhecimento dele. Nós precisamos fazer com que eles entendam a nossa ideia e peguem impulso para poder voar ao infinito e além, ok? Então, vamos fazer um experimento relacionado a isso, tá? Eu falei do hidrogênio aí, mas é só o que veio na minha cabeça. Construo, então, junto com eles, essa ideia de método científico, de formular hipóteses. Tá, mas por que o hidrogênio pega fogo, sendo que ele, ao nosso ver até agora, ele não é um combustível, assim como o álcool? Entenderam? Aí vocês podem planejar os experimentos, fazer a coleta de dados e analisar isso para poder construir o processo de aprendizagem. É tão gostoso quando a gente consegue trazer isso realmente para a nossa prática docente, que realmente é uma delícia. Bom, o incentivo à autonomia. Quando você traz o aluno para dentro, insere ele na disciplina, com as questões disparadoras, com perguntas disparadoras, com a criatividade, com a curiosidade, ele torna-se autônomo. E isso é o que nós precisamos. E dentro dessa autonomia, ele também vai se tornar capaz de ser crítico em suas opiniões, analisando as opiniões com as questões no senso comum e no seu próprio senso pessoal, ok? Abordando a investigativa no ensino de ciência. Aí, Cicerón traz para a gente a problematização, o planejamento de investigações e análise e comunicação. Então, a problematização. Sempre a gente vai ter que iniciar as nossas aulas com as problemáticas, não é? As perguntas disparadoras. Então, o que Cicerón diz em relação à problematização? A abordagem investigativa no ensino de ciências começa com a apresentação da situação-problema, que desperta o interesse e a curiosidade dos estudantes, dos alunos. Estes problemas devem ser relevantes e desafiadores, incentivando os estudantes a buscar soluções
por meio de investigação. Então, a gente traz ali uma problematização. Eu não vou me recordar aqui na hora qual que é o... Ela traz uns experimentos também dentro do contexto, mas ela traz ali uma problematização. Como é que eu vou tirar aqueles experimentos simples de ensino fundamental 1? Vou tirar a moeda de dentro da água sem tocar nela. A partir daí, a problematização foi posta para os estudantes e eles começam a desenvolver, então, o investigar, né? Planejamento de investigações. Eu preciso sempre de planejar. E eu tenho também, como professor, como a minha prática docente, eu tenho que analisar os erros que podem vir a aparecer para que, junto, consiga construir possíveis soluções também para os erros, porque errar não é o problema. O problema é a gente não buscar a resposta certa. Então, após a problematização, os alunos são convidados a planejar suas próprias investigações, formulando hipóteses, elaborando estratégias de coleta de dados e definindo as etapas necessárias para a resolução do problema. Este processo fomenta o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia. Tá? Então, o planejamento das investigações não traz somente a problematização em si, ela traz a problematização, traz as respostas das próprias investigações dos estudantes, formulando assim as suas hipóteses, coletando os seus dados e trazendo novas resoluções deste mesmo problema. E ela fala também sobre análise e comunicação. Concluído todo esse processo de investigação, de solução de problema, da situação problema no início, os alunos, eles analisam os dados coletados, tiram conclusões e comunicam seus resultados. Esse exercício de comunicação científica é fundamental para a consolidação do aprendizado e a formação de uma mentalidade investigativa. Olha ali, justamente nesse ato de exercício, já me veio aqui algumas técnicas do Lemov, que remete justamente na aplicação de todo esse processo, de toda essa abordagem investigativa no ensino de ciência. O aluno, nós trouxemos uma situação problema, ele trouxe aí as suas investigações, e a gente pode dar um fechamento em relação a isso com um debate, né? Com a formulação de um podcast. Então, trazendo todos esses resultados, existe a análise e a comunicação. Nada mais é do que as informações sendo unidas, sendo coletadas, quais foram os resultados obtidos e a comunicação entre os alunos sobre aquilo que cada um conseguiu desenvolver daquela mesma atividade. Cicerón também fala do desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico. Como é que a gente consegue ter um pensamento crítico dentro do ensino de ciência? Bom, se eu questiono, eu já estou sendo um crítico. Então, ela traz a abordagem primeiro dos questionamentos. O ensino de ciência baseado na investigação incentiva os alunos a questionar, desafiar e explorar diferentes perspectivas, desenvolvendo habilidades de pensamento crítico essenciais para a compreensão dos fenômenos científicos. Então, não é somente nas aulas de filosofia, sociologia e história que existem os debates. Na aula de ciências, a gente também consegue debater, porque nem todos os experimentos, nem todas as situações, problemas foram trazidos soluções iguais, e a partir daí a gente consegue debater diferentes pontos de vista, vistos por mesmos pontos, que consegue, então, construir um conhecimento crítico, desafiador e explorando essas diferentes perspectivas de cada um dos estudantes, tá? Ainda fala sobre análise e interpretação. Ao coletarem e analisarem dados, os alunos aprendem a interpretar informações, identificar padrões e tirar conclusões embasadas, capacitando-os a tomar decisões fundamentadas. Olha que divino, né? Então, a partir de uma situação problema, eu consigo
construir uma linha de raciocínio, trazer com que o meu estudante tenha, então, um resultado, uma solução de um problema ali encontrado. E algo que me lembrei agora também, a utilização da criatividade, como havíamos visto anterior, é fundamental para torná-los cidadãos críticos também. Então, essa criatividade no processo de aprendizagem na solução de problemas também consegue trazer com que ele consiga se desenvolver socialmente uma pessoa mais cidadã. Em relação à resolução de problemas, a abordagem investigativa estimula os alunos a resolver problemas de forma criativa, que eu acabei de falar, e inovadora, aplicando seus conhecimentos científicos e habilidades de pensamento crítico. Pois é, gente, em si, a gente também sabe ser pessoas críticas e analíticas. E o 4 é sobre a reflexão e a avaliação. Os alunos são incentivados a refletir sobre seus próprios processos de aprendizagem, avaliar suas hipóteses e conclusões e adapta suas estratégias com base em novos insights e evidências. Isso acontece quando a gente faz aquele experimento e não dá certo. Ai, gente, olha aqui, putz, caramba, não deu. Mas o que não deu certo? Por que pode não ter dado certo? Alguém consegue identificar aqui onde é que a gente está errando? Então, trazer essas reflexões junto no processo da avaliação também, porque é uma construção do próprio processo de ensino-aprendizagem do próprio estudante e nós também, né, para nossas práticas pedagógicas serem melhoradas a cada dia. Ela também traz a conexão entre a ciência e a realidade dos alunos. A gente fala em cientista. Primeira coisa que vem à cabeça dos nossos estudantes é o Einstein, né? A pessoa de jaleco branco, com os cabelos brancos, de óculos, o meio louquinho, meio doidinho, e nós temos que fazer essa separação, que não é assim. Os cientistas não são loucos, nem todos, né? Mas enfim, brincadeirinha à parte. Nós precisamos de mostrar para os nossos estudantes que a ciência está em todo momento, do ato de respirar, do ato de abrir os olhos ao ato de dormir, até quando se morre. A ciência faz parte da nossa realidade, faz parte do dia a dia desse estudante. Então, ela traz a relevância contextual, que ao conectar os conceitos científicos com a realidade dos estudantes, o ensino de ciência se torna mais significativo e engajador. Essa abordagem ajuda os estudantes a compreender a importância e a aplicabilidade do conhecimento científico em suas vidas cotidianas. Ou seja, eu vou ensinar para um aluno sobre uma reação química. Que legal! Não é mais fácil eu mostrar para ele um experimento que ele faz todos os dias na casa dele? Ó, vamos lá tomar um chocolate quente? Ou vamos fazer um bolo? Olha só, por que o bolo, a massa entra líquida e sai sólida? O que aconteceu ali? Então, não é trazer uma linguagem que saia da realidade deles, uma coisa muito além, muito astronauta, muito fora do contexto dos nossos estudantes, porque até para nós, aí esse nós aí inclui muito eu, para poder ensinar os estudantes a ciência, eu preciso com que ela faça sentido para mim. E como eu tenho muita dificuldade, isso é um desabafo muito grande. E como eu tenho muita dificuldade em relação a isso, eu sempre trago ela para o mais próximo do meu dia a dia, para o mais próximo de mim. Tanto é que tem uma aula que eu falo sobre a química do amor. Se eu não me engano, tá no livro Botões de Napoleão. Esse livro é fantástico, tá, gente? Fantástico. Tem textos maravilhosos que a gente consegue trazer toda essa relação do contexto científico com o nosso cotidiano, né? Aí fala sobre a química do amor. Fala assim, gente, quando a gente vê aquele crush maravilhoso passando, dá aquele friozinho na barriga. O que é isso? Será que surge do nada? Não, são as reações que acontecem por causa disso e disso. Então, é exatamente essa realidade que ela quer trazer. Trazer a ciência mais próxima, não tão distante. Ela também fala sobre a motivação e o engajamento.
Quando os alunos percebem a relevância dos tópicos científicos com as suas experiências e desafios diários, eles se sentem mais motivados a se envolver ativamente no processo de aprendizagem. Isso fortalece seu interesse e compromisso com a ciência. Se eu me aproprio de algo, eu compreendo algo, aquilo faz muito mais sentido para mim. Agora é uma colocação pessoal. Enquanto eu não consegui compreender as ideias do edital, eu não conseguia fazer uma prova decentemente. Enquanto eu não me apropriava daquele conteúdo, enquanto eu não derrubava todas aquelas amarras que eu havia em relação à educação, eu não conseguia entender o que o enunciado estava pedindo, em que a prova estava pedindo. A partir do momento que eu falei assim, não, peraí, deixa eu fazer esse negócio fazer sentido para mim. Ok, é assim que vai ser, é assim que é. Fez sentido? Gente, eu consegui passar nos concursos de forma muito bem. Então, olha só como a Cicerone traz uma lição de moral aí pra gente também. Se a gente entende aquele assunto, aquilo faz mais sentido, aquilo se torna mais prazeroso. E a mesma coisa em relação à motivação e engajamento dos estudantes. Compreensão aprofundada. A conexão entre ciência e a realidade dos alunos facilita a compreensão profunda dos conceitos e fenômenos científicos, uma vez que os estudantes podem aplicá-los em contextos significativos e familiares. Eu sempre dou o exemplo de que a gente, quando não presta atenção nas aulas de ciências e de química e de biologia na época da escola, tem que ir para a faculdade para aprender. Aí eu conto a história de quando a minha mãe dava para mim um balde para eu poder passar pano no chão. Colocava a mão no balde e falei assim, mano, é muita louca. Por que ela esquenta a água para poder passar pano no chão? Água quente no chão? Se ela quer passar água quente, não é melhor jogar água no chão? Aí eu, mãe, por que a água do balde tá quente? Ela, você tá louca, menina? Você tá louca? Assim, caramba, meu. Tudo bem, alguma coisa tem. Minha mãe quer me deixar louca. Ela tá esquentando água. Quando eu fui para a faculdade, que eu entendi sobre as reações exotérmicas, eu entendi que ao colocar o álcool na água, assim como minha mãe fazia, eu tinha uma reação química. E hoje, quando eu falo isso nas aulas, é incrível, porque eles vão assim, é verdade, professora, minha mãe também faz isso, e eu achava que era a mesma coisa. Então, quando a gente consegue trazer essa conexão, essa realidade, tudo torna-se familiar. Tudo torna-se familiar. E o processo de aprendizagem técnico-científica se torna menos maçante, menos problematizada e mais agradável. Por que a gente consegue trabalhar a língua portuguesa com mais facilidade do que as áreas de exatas? Porque eles falam todos os dias, tá? Podem não falar bem, pode não falar corretamente na norma padrão, mas eles estão mais próximos à língua portuguesa do que os desenvolvimentos tecnológicos científicos. Mas por quê? Será que porque a gente não dá uma cutucadinha também? A gente não traz alguns contextos que dá aqueles pensamentos intrusivos assim, será que é mesmo isso? Será que a professora falou que tá certo mesmo? Dá essa instigada, tá? Então, cidadania informada. Próximo ponto. Gente, eu não tenho vírgula. Eu desembesto a falar e não paro mais. Cidadania informada. Ao relacionar a ciência com questões sociais, ambientais e éticas, o ensino de ciência contribui para a formação de cidadãos conscientes e capazes de tomar decisões informadas que impactam positivamente sua comunidade. Olha que lindo. Aí a gente volta na LDB, na Constituição, no ECA, em outros documentos que fala sobre o desenvolvimento pleno integral do estudante, né? Da criança e do adolescente. Quando a gente traz essa relação social, ambiental e ética, a gente também está desenvolvendo nele o seu direito de ser um cidadão crítico, de ser um cidadão em sua integralidade desenvolvida, que é mesmo?
o cognitivo, o físico, o socioemocional, o psicológico. A gente consegue trazer tudo isso também no ensino de ciência, tá? E falando isso para vocês, parece como mágica, mas é tudo tão gostoso, tão maravilhoso, que ao lecionar, vocês já praticam isso, mas não pensam dessa forma. Porque vai tão no automático, vai muito no automático. Então, resgatem aí na cabeça, na memória de vocês, as aulas que vocês conseguiram abordar todos esses assuntos que essa Cicerone traz. Porque eu sei, professores, que vocês já fazem isso todos os dias, tá? A gente só precisa de identificar quais são as palavrinhas-chave que nós precisamos de ter para poder lembrar dessas questões. Então, quando chegar nas questões objetivas, perdão, específicas, você tem sempre que lembrar que o estudante, ele vai ser ali no contexto, independente de qual seja a questão, ele vai ser sempre o engajado, ele vai ser sempre o que vai buscar soluções problemas, ele vai ter sempre ali a sua bagagem, tá? Para poder conseguir resolver aquelas questões e se tornar um cidadão científico, ético-científico também. Prosseguindo. Ah, e sobre a alfabetização científica, gente, é maravilhoso esse capítulo que fala sobre a alfabetização científica. Então, ela fala sobre a compreensão de alguns conceitos. Ou seja, quando a criança entra na escola, ela é alfabetizada, mas ela é alfabetizada em quê? Bom, é corpo, mente e alguma coisa. Espaços. Da educação infantil, né? Então, vamos lá, vou ensinar o estudante ali, ele vai aprender a coordenação motora fina, ele vai ser alfabetizado na língua materna, no caso aqui nós somos na língua portuguesa. E por que a gente não inicia essa educação científica também muito mais inicialmente, digamos assim, não é tardiamente? Enfim, bem na tenra idade das crianças. Bom, aí Cicerone traz assim, que a compreensão de conceitos, a alfabetização científica envolve a aquisição de conhecimentos fundamentais sobre os princípios, conceitos, modelos e teorias científicas, capacitando os alunos a entenderem e interpretarem o mundo natural. Ou seja, quando a gente traz uma base, uma boa base dentro desse contexto, o aluno consegue por si só, tá, construir aí as suas próprias teorias também. Ele consegue identificar ao redor do seu mundo os fenômenos que acontecem. Isso é fantástico. Familiaridade com o método. Ela fala o seguinte, que os alunos também devem compreender os métodos e procedimentos utilizados pelos cientistas, como a formulação de hipóteses, a realização de experimentos e a análise de dados. Eu vou puxar aqui um exemplo da matemática, tá? Mas é o único que está me vindo à cabeça. Eu não consigo aprender a fazer uma regra de Bhaskara lá, um cálculo de Bhaskara, se eu não sei os conceitos principais da matemática, na verdade. Então, às vezes, coisas que para nós, professores, é muito sem sentido, nós precisamos de passar para os estudantes para que eles encontrem ali a sua base e, a partir daí, conseguem desenvolver a compreensão sobre esses métodos e procedimentos, tá? Eu não posso trazer para os estudantes um ensino de química aplicada, de biologia, né? Alguns conceitos mais aprofundados em biologia, ainda no sexto ano. Porque eles precisam de compreender tudo como foi essa formulação dessas hipóteses para conseguir desenvolver essa linha de raciocínio. E às vezes a gente questiona muito, né? Caramba, mas o estudante está em tal ano, mas não consegue entender isso? Será que não foi passado para ele como que é essa metodologia, como que surgiu essa hipótese? Então, são essas lacunas que a gente tem que fornecer para que a familiaridade com os métodos seja realmente inserida. Sobre o pensamento crítico. Além disso, a alfabetização científica inclui o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, permitindo aos alunos avaliar criticamente informações científicas e tomar decisões fundamentais.
dentro de questões da VUNESP, isso vai entrar como aquelas, exemplo, um estudo de caso. Ah, o estudante ou o professor assim, assim, assado, desenvolveu isso, isso e isso. Mas o outro foi aprofundado e trouxe com que o aluno utilizasse o pensamento crítico para resolver soluções, para resolver a situação, problema. Tá? Então, é sempre pensar nisso, que o estudante, ele tem toda a bagagem para poder desenvolver a partir de métodos, a partir da contextualização, a partir da sua experiência, resolver as soluções, problemas impostas ali, colocadas, impostas é uma palavra muito forte, trazidas pelo professor. E a compreensão do contexto. Por fim, a alfabetização científica envolve a compreensão do papel da ciência e da tecnologia na sociedade, bem como as implicações éticas, sociais e ambientais do desenvolvimento científico. Olha só, em suma, o estudante ele tem que entender do início ao fim o porquê de todo essa sequência. Ele tem que entender que a situação problema é para desenvolver o seu senso crítico, para despertar a curiosidade, para que ele consiga trazer soluções, para que ele seja engajado a participar de atividades, para que ele se torne um ser autônomo e protagonista do seu conhecimento. Olha, todas essas palavras-chave aqui eu utilizei para vocês agora, ok? E ela traz também quais são os desafios e oportunidades no ensino de ciências. Bom, a gente sabe sobre os nossos recursos. E a Sacerão, ela traz sobre os recursos limitados, pois muitas escolas enfrentam desafios relacionados à falta de recursos, como laboratórios, equipamentos, materiais didáticos atualizados e acesso à tecnologia de ponta. Isso pode dificultar a implementação de atividades práticas e investigativas, tá? Então, é tudo mar de rosas? Não, porque a gente sabe que tem esses empecilhos que atrapalham na prática docente. Formação docente. Outro desafio é a necessidade de uma formação docente sólida e contínua, que capacite os professores a adotar abordagens pedagógicas mais investigativas e centradas no aluno. Por esse motivo, acredito eu, aí é o achismo da Midian aqui, que para conseguir compreender todo o material didático, entrou-se aí o programa do Multiplica, no qual os professores trocam ideias, trocam vivências entre professores. Então, eu já peguei aí uma aula de um professor de Barretos, que ele desenvolveu com uma turma, eu adaptei para a minha e foi fantástica. Fantástica. Então, essa troca de saberes faz com que a minha formação docente esteja em constante evolução. Não é só pegar o meu diploma, gente, me formei o meu diploma, agora eu só vou dar aula. Não, porque a cada aula que a gente trabalha é uma coisa diferente que a gente aprende. Cada turma que a gente entra é um aluno diferente que nos traz uma problematização. Então, agora aqui é um levantamento aí para realmente vocês entenderem. Não quero levantar questões políticas, não quero falar sobre relações. Ai, porque você não entende a realidade? Sim, eu entendo a realidade, mas nós, como professores, temos que entender que o conhecimento ele é infinito. A cada vez que eu estudo, eu me torno um pouco menos burra, mas eu sempre serei ignorante. Então, a formação docente, ela traz aí realmente como uma das abordagens principais. Por quê? Quanto mais eu aprofundo o meu conhecimento, eu não estou falando aqui para a gente ser doutor, mestre, pós-doc, PhD. Não, é só realmente incentivar não, né? É nos engajar em descobrir novas coisas. Até uma simples pesquisa no Google, ao invés de ficar vendo Instagram e Facebook, uma pesquisa no Google de alguma metodologia, de algum professor que deu certo. Quantas vezes eu já trabalhei aulas que, ao meu ver, foram aulas muito bem trabalhadas, graças à prática de outros professores. Tá bom? Em relação às mudanças de paradigma, além disso, a transição de um modelo de ensino tradicional para uma abordagem investigativa requer uma mudança de paradigma tanto por parte dos professores quanto dos alunos, o que pode ser um processo lento e desafiador. Só vamos ver aqui
Esse documento é de 2019. Nós estamos atualmente em 2024. E olha só como esse documento agora está fazendo um pouco mais de sentido. Por quê? Hoje nós temos aqui um pouco mais de interesse, tá? Então, eu estou falando de interesse para ser utilizado essa abordagem diferente do ensino tradicional para o ensino investigativo. Tanto é que os materiais didáticos da própria SEDUC, esqueci o nome do material, gente. Ai, caramba, Centro de Mídias, já traz esses questionamentos. Então, eles utilizam lá em relação à técnica do Lemov, traz as metodologias ativas de Lida Bassett e do Morin, para que essas mudanças de paradigma se construam de fato, tá? Não sejamos Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, sejamos professores sempre abertos ao novo e às mudanças, ok? Principalmente nós, professores de ciências, aos quais sofrem tanto, porque temos poucos recursos, temos algumas limitações nas nossas formações, porque não é fácil também encontrar cursos próprios para as nossas áreas, né, de desenvolvimento e que caibam no nosso bolso, e conseguimos, assim, a partir de agora, a partir daí, trazer esse engajamento mais para as nossas aulas e as nossas disciplinas. Então, apesar dos desafios, existem diversas oportunidades para o fortalecimento do ensino de ciências, como a implementação de políticas públicas que priorizem a melhoria da infraestrutura e da formação docente, o fomento às parcerias entre a escola e instituições de pesquisa e a adoção de estratégias de ensino inovadora. A Morin também traz aí o professor como agente de transformação social. Ela fala sobre o inspirar a curiosidade, o desenvolver habilidades e promover a cidadania. Aí volta o que a gente havia visto lá no começo também, né? Que o professor de ciência tem a oportunidade de inspirar a curiosidade, o interesse dos alunos pela ciência, despertando nele o desejo de explorar, questionar, compreender o mundo ao seu redor e se tornarem futuros cientistas, tá? Não podemos esquecer isso, porque é justamente a nossa inspiração que os inspiram a ser igual a nós. O desenvolver habilidades, ao Ao adotar uma abordagem investigativa, o professor pode auxiliar os alunos no desenvolvimento de habilidades essenciais, como o pensamento crítico, resolução de problema e a comunicação científica. Mais do mesmo, né? E promover a cidadania. Nós, professores de ciência, ela fala, basicamente, nos últimos dois capítulos, se eu não me engano, eu não vou recordar agora aqui a sequência dos capítulos, mas ela fala justamente sobre a nossa prática docente em relação ao ensino de ciências, tá? Então, ela fala em promover a cidadania, que nós, professores de ciências, temos o potencial de formar cidadãos conscientes, capazes de tomar decisões informadas e engajadas em questões sociais, ambientais e éticas, construindo para a transformação da sociedade. E quais são as estratégias para uma aula de ciência eficaz e engajadora? Aprendizagem ativa, a contextualização e o uso de tecnologia. Que a aprendizagem ativa é quando o estudante está ali ativamente participando dela. Criar oportunidades para que o aluno se envolva ativamente no processo de aprendizagem por meio de atividades práticas, experimentos, simulações e projetos. A contextualização, que é o conectar os conteúdos científicos à realidade dos alunos, demonstrando a relevância e a aplicabilidade do conhecimento em sua vida cotidiana. Aplicar aquilo que eu conheço, fazer sentido na minha vida. E o uso da tecnologia. Incorporar o uso de tecnologias educacionais, como simulações digitais, recursos midiáticos, e ferramentas de coletas de análise de dados para enriquecer a aprendizagem a experiência de aprendizagem. E qual é a reflexão sobre o nosso papel como educadores em ciência? Bom, nós temos a responsabilidade de sermos inspiradores. Nós precisamos de inspirar
e empoderar os nossos alunos, incentivando-os a explorar, a questionar, a compreender o mundo ao nosso redor. Ao adotar uma abordagem investigativa e contextualizada, podemos cultivar o interesse e a alfabetização científica, preparando os estudantes para serem cidadãos críticos, conscientes e capazes de transformar a sociedade. Esse é o desafio e a recompensa de ser educador de ciências. Contribuir para a formação de uma geração de aprendizes curiosos, engajados e comprometidos com o processo científico e o bem-estar da humanidade. É lindo, né? Então, nós, como professores, devemos trabalhar tudo isso no estudante nas nossas aulas de ciências. Não é só explicar como a água é formada, como a água é feita. É mostrar para os nossos estudantes que a ciência ela é algo que está vivo a todo momento no nosso dia a dia, e que eles são os pequenos cientistas que podem explorar esse mundo fantástico. Ok? Essa, essa é a reflexão sobre a nossa o livro de Cicerón, eu estou com Morin na cabeça, perdão, que Cicerón nos traz. Então, palavrinhas-chave: prática docente, professor engajador, professor inspirador, estudante, aluno, engajador, inspirador, protagonista, um mini cientista, tá? Trazer o contexto para a nossa realidade, trazer o contexto para a realidade dos estudantes, saber também que nós temos dificuldades, que nós não temos ainda ali como é que fala? Ai, acabei de esquecer. Que nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios, lembrei, que existem desafios sim, porém que é possível ser quebrados esses desafios com as nossas práticas e compartilhamentos delas também, ok? Aulinha curtinha, beijinhos sobre ciências, gostou? Quer saber mais? Eu tenho as apostilas de todas as disciplinas neste formato, resumido, bem simples e fácil de entender. Chega de textões. Bora comigo. Lembrando que esse é só um autor dos 10 da área de ciência, tá bom? Se quiser mais, bora comigo que eu trago.